Por Joseph Prince, capítulo 10. Vença a batalha por sua mente. Espero que você esteja gostando dessa jornada de descobrir o poder de crer corretamente. Vimos o quão vital é crer no amor de Deus por você e falamos da importância de ver o que Ele vê. Também exploramos o impacto de sermos conscientes do perdão, ao contrário de sermos perpetuamente conscientes da culpa. Agora que você está na metade desse livro, quero que esteja ciente de que, quando começar a praticar alguns dos pontos chaves que foram discutidos, sua mente enfrentará algumas batalhas que desafiarão as suas crenças. Mas anime-se, sabendo que você não precisa ter medo dessas batalhas. Nos próximos capítulos, eu lhe mostrarei como vencer a batalha por sua mente, crendo corretamente. Meu amigo, a batalha não é exterior, em suas circunstâncias externas, mas interior. Ela é travada e vencida no campo da batalha das suas crenças e pensamentos. Crenças e pensamentos errados o manterão derrotados. Crenças e pensamentos corretos o lançarão em direção à sua libertação. Foi por isso que Jesus Cristo disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. A verdade colocada em sua mesinha de centro não liberta. A verdade confortavelmente alojada em sua estante não liberta. Você pode ter um exemplar da Bíblia Sagrada imponentemente colocado em sua impressionante biblioteca de Magnum, feita sob medida, mas isso não o libertará. A verdade que você conhece, na qual você crê, é aquela que tem o poder de libertá-lo. É disso que esse livro trata. Ele trata de lhe transmitir as verdades da palavra de Deus para moldar a sua crença. Quanto mais a sua crença se tornar alinhada com a verdade da palavra, mais você gozará da sua liberdade, graça e favor, perdão e bênçãos. Crenças e pensamentos errados o manterão derrotados. Crenças e pensamentos corretos o lançarão em direção à sua libertação. Muitas pessoas estão de fato vivendo em derrota e escravidão hoje, embora possam não estar cientes de estar vivendo sob o jugo de alguma coisa. Em alguns aspectos, elas se acostumaram aos seus cativeiros. Deixe-me explicar isso melhor. Existem áreas sobre a qual você está agora sentindo medo e ansiedade. Existe área que você está agora sentindo medo e ansiedade? Essas áreas das quais você sente medo e ansiedade indicam a presença de crenças erradas na sua vida, das quais Deus quer que você seja liberto. Substitua essas crenças erradas por crenças corretas baseadas na palavra de Deus, e você erradicará esses medos e ansiedade. Crer corretamente é a chave que abre os tesouros de Deus em sua vida. Veja a graça, o favor, as bênçãos e o perdão sempre estiveram lá. Mas quando você começa a crer corretamente, começa a acessar a plenitude do seu amor, do amor de Deus e da obra consumada no Monte do Calvário. Todos os benefícios da obra consumada já são seus. Eles já lhe pertencem. Jesus já pagou o preço. Então, entrave entre você e a sua vitória são as suas crenças erradas. O entrave entre você e a sua vitória são as crenças erradas. A batalha tem a ver com as suas crenças. É por isso que, quando você começar a crer corretamente, dará início à sua libertação. A verdade que você conhece, na qual você crê, é aquela que tem o poder de libertá-lo. A estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo. O inimigo sabe. Se conseguir controlar os seus pensamentos, poderá manipular as suas ações, os seus sentimentos. Por exemplo, se ele conseguir fazer você escolher pensamentos de culpa, fracasso e derrota, você começará a se sentir péssimo com relação a si mesmo, fisicamente fraco e até mesmo deprimido. Nossas emoções são sinalizadores de quê? São sinalizadores que nos indicam quais são os nossos pensamentos. Graças a Deus pelas emoções. Elas nos dizem se algo está terrivelmente errado com os nossos pensamentos.
Muitos de nós não estamos conscientes quando nossos pensamentos deslizam por uma ladeira escorregadia em direção ao medo, dúvida, pessimismo e ansiedade. Todavia, Deus nos projetou de maneira a podermos reconhecer rapidamente os nossos pensamentos por meio das nossas emoções. Tente o seguinte: sempre que você começar a sentir emoções negativas como medo, preocupação, culpa e raiva, pare e pergunte a si mesmo: o que eu estou pensando? As suas emoções seguem imediatamente os seus pensamentos. Se os seus pensamentos forem negativos, você naturalmente produzirá emoções negativas. Por outro lado, se os seus pensamentos forem positivos em Cristo, você produzirá emoções positivas. É por isso que há uma batalha por sua mente. É por isso que há uma batalha por sua mente. O diabo quer manter os seus pensamentos negativos, para que ele possa mantê-lo derrotado. Ele é um mestre em jogos mentais e não joga limpo. Quando tentou Adão e Eva no jardim, ele nos fez duvidar dos motivos de Deus, mentindo. Ele os fez duvidar dos motivos de Deus, mentindo a eles, insinuando que Deus estava deliberadamente sonegando-lhe algo bom. Ele fez com que Deus parecesse mesquinho, quando na realidade Deus estava protegendo-os. A estratégia do diabo não mudou. Ele continua usando de mentiras, acusações, culpa e condenação para iludir os crentes de hoje e fazê-los duvidar do perfeito amor, perdão e superabundante graça de Deus. Muitos anos atrás, quando eu era bastante novo no ministério, orei juntamente com outro pastor por uma senhora oprimida pelo diabo. Ela não era crente. Enquanto estávamos orando por ela, de repente a mulher rosnou ameaçadoramente, com uma voz profunda masculina: eu quero a mente dela. Opa! Foi a primeira vez que eu orei por uma pessoa possuída por um demônio. O demônio respondeu: lembro-me vividamente até hoje. Nós oramos por ela e expulsamos o demônio. Agora, por favor, não se preocupe. Como crente em Jesus, você nunca pode ser possuído pelo demônio. Ele pode oprimi-lo mentalmente, mas nunca possuí-lo. Compartilhei minha experiência com essa mulher para lhe levar à estratégia do inimigo. Ele quer sua mente. Ele quer manter a sua mente negativa, oprimida, deprimida e pessimista. Ele quer que você permaneça na crença errada, sabendo que, enquanto continuar a crer de forma errada, você continuará a viver de forma errada. Há uma batalha por sua mente e nós vencemos pelo poder de crer corretamente. Há uma batalha por sua mente e nós vencemos pelo poder da crença correta. Jesus é o maior. Jesus é o maior. É importante você estar estabelecido nessa verdade. Você não precisa ter medo do diabo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Jesus, que está em você, é maior do que o diabo, que está no mundo. Independentemente de quais sejam as táticas malignas do inimigo, ele não prevalecerá contra você nessa batalha. O diabo é o inimigo derrotado. Maior é aquele que está em você do que todos os pensamentos negativos que o inimigo possa lançar contra você. Maior é aquele que está em você do que os sentimentos de culpa e inadequação. Maior é aquele que está em você do que toda acusação que seja lançada contra você, que seja levantada contra você. Mantenha-se firme nessa declaração. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Uau! Nenhuma arma forjada contra você prosperará. A Bíblia diz que você não sofrerá desafios ou que você não será
A Bíblia não diz que você não sofrerá desafios ou que você não será confrontado com ataques, mas promete que, quando as provações vierem, você poderá estar confiante na certeza de que elas não prosperarão contra você. Você sabe por quê? Pode se manter firme nessa promessa hoje? No mesmo versículo, Deus prossegue declarando que esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede. Isaías 54:17. Essa proteção é sua herança. Deus não o protege pelo procedimento correto. Ele protege porque a sua justiça vem do próprio Senhor. Perceba que a arma contra você já poderia ter sido forjada. O que significa que uma arma pode já ter sido concebida, elaborada e apontada contra você, para você. Mas não tenha medo. Seja qual for o desafio ou arma, saiba que, sem sombra de dúvida, ela não prevalecerá contra você. Esta é a promessa de Deus para você hoje. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Não porque o seu comportamento é perfeito, mas porque a sua posição em Cristo é perfeita. A sua vitória está firmemente assegurada pela obra consumada de Jesus, que é a sua herança em Cristo. Destruindo fortalezas. Destruindo fortalezas. Quando você medita sobre as promessas da Bíblia, que proclamam a verdade de Deus em sua vida, já está começando a vencer a batalha por sua mente. Não é uma condição, não é uma coincidência Jesus ter sido crucificado no Gólgota, que significa lugar da caveira. Mateus 27:33. Sua libertação precisa começar em sua mente. A palavra de Deus nos diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:3 e 4. Essa batalha pela sua mente não é travada externamente. Nossas armas não são físicas ou tangíveis. Nossas armas de batalha não são ogivas nucleares, metralhadoras ou granadas. Nossas armas são as armas da crença correta e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que nos mantiveram cativos. As fortalezas não podem ser destruídas com armas físicas, só podem ser totalmente demolidas através da fé correta na verdade da palavra de Deus. As fortalezas não podem ser destruídas com armas físicas, mas podem ser totalmente demolidas através da fé correta na verdade da palavra de Deus. O diabo só pode semear pensamentos errados em sua mente, mas não pode controlar aquilo que você crê. Quando você começar a crer corretamente, todas as mentiras e pensamentos errados se derreterão, como manteiga em um dia quente e ensolarado. Mentiras podem aprisioná-lo e derrotá-lo, apenas na medida em que você não permitir que a verdade de Deus entre em sua situação para libertá-lo. Escute atentamente o que Jesus Cristo disse. Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31, 32. O que isso significa? É que, qualquer que seja a fortaleza em que você esteja aprisionado hoje, a verdade de Jesus irá libertá-lo. Fortalezas são pensamentos errados e mentiras que foram perpetuados em sua mente ao longo das semanas, meses ou até mesmo anos. Essas crenças erradas, entrincheiradas, fazem com que você viva sob o jugo de vícios em um estado de medo, culpa, ansiedade ou depressão crônica. A palavra de Deus nos diz, em termos inequívocos, que a guerra tem um lugar em nossas mentes e é vencida quando cada um de nós destruir fortalezas, anulando
nós, sofismas e toda altivez que se levantarem contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Há uma batalha por sua mente. Em um local onde o inimigo lança os seus ataques contra você, está em seus pensamentos a imaginação. E o local onde o inimigo lança os seus ataques contra você está em seus pensamentos e imaginação. Acredito que, quando você está ciente de que há uma guerra por sua mente e de que ela é travada entre suas crenças erradas e crenças corretas, você já venceu metade da batalha. Há uma batalha por sua mente e o local onde o inimigo lança os seus pensamentos, lança seus ataques contra você é em seus pensamentos e imaginação. Ancore sua identidade em Cristo. Ancore sua identidade em Cristo. A Bíblia deixa claro que existe algo como uma guerra espiritual em nossas mentes. É vital que para você, como crente, entender isso. Caso contrário, você pensará que cada pensamento que passa pela sua mente só vem de você. Então começará a acreditar naquelas mentiras, sem saber que o inimigo as plantou para confundi-lo. Vários anos atrás, preguei uma mensagem acerca de como às vezes o diabo usa o pronome na primeira pessoa para plantar pensamentos em nossas cabeças, para nos enganar. Por exemplo, ele não diz você tem um transtorno alimentar ou você tem uma dependência nesta área. O diabo usa o pronome na primeira pessoa para semear em sua mente pensamentos como esses: eu tenho transtorno alimentar. Eu sou viciado em pornografia. Eu sou um pervertido. Você percebe o quão insidiosa e astuta é a serpente? O diabo faz com que você pense que está tendo aqueles pensamentos de derrota. Quer que você acredite que você é assim. Ao ouvir essa mensagem, um homem preso por um vício destrutivo havia muitos anos escreveu uma carta para mim. Walter compartilhou que esta estratégia do diabo de usar o pronome na primeira pessoa continuou ressoando em seu interior após ouvir minha mensagem. Ao sair da igreja, ele foi para casa, se trancou em seu quarto e pela primeira vez declarou em voz alta: eu não sou viciado. Ele apenas escolheu rejeitar aquela mentalidade maligna, em nome de Jesus, e depois relatou: naquele exato momento, senti algo poderoso acontecer dentro de mim. Não sei como descrever. Foi como se a vida se tornasse espetacular devido ao amor de Deus. E eu não conseguia conter a sensação. Após fazer aquela confissão em voz alta, tudo mudou. Meu vício cessou. Eu simplesmente perdi todo interesse e não me sinto nem um pouco tentado. Todos os desejos errados sumiram. E, o melhor de tudo, sei que amo Jesus mais do que nunca e não posso viver sem Ele. Estou renovado, estou renascido, sei que tudo está sob o seu controle. E que sou abençoado e perdoado, disse Walter. Uau, que incrível! Testemunho maravilhoso do poder e da bondade de Deus na vida do nosso irmão. Com apenas uma declaração, ele rompeu a fortaleza mental sobre a qual o diabo o colocou durante muitos anos. Esse é verdadeiramente o poder da crença correta. Se você pode mudar aquilo em que acredita, você pode mudar a sua vida exatamente como fez esse irmão. Há mentiras acerca da identidade nas quais vocês acreditam? Há mentiras acerca da sua identidade nas quais você acredita? Quebre o poder dessa mentira, declarando a sua identidade em Cristo. Diga em voz alta: eu sou filho de Deus. Eu sou curada, perdoado, justificado e santo em Cristo Jesus. Em vez de acreditar nas mentiras do diabo, quando ele usar a estratégia do pronome na primeira pessoa contra você,
declara sua verdadeira identidade em Cristo. Eu sou filho de Deus, eu sou curado, perdoado, justificado e santo em Cristo Jesus. Levando cativo todo pensamento. Levando cativo todo pensamento. Infelizmente, foge ao conhecimento de muitos crentes dos dias de hoje o fato de que o inimigo lançou campanhas maliciosas de desinformação que os escravizou eficazmente durante anos com baixa autoestima, ódio de si mesmos, culpa, distúrbios alimentares, perversões, medos desordenados e todo tipo de hábitos estranhos e vícios. E é por isso que estou escrevendo esse livro, para expor as mentiras do inimigo e para ajudar você a ver com absoluta clareza suas táticas enganosas e manipuladoras. Essas mentiras desmoronarão, como se fosse um castelo de cartas, no segundo em que você enxergar a verdadeira identidade em Cristo. As armas dessa guerra não são naturais e físicas. Suas armas se encontram na verdade da palavra de Deus. Elas são potentes e têm poder de derrubar e destruir toda fortaleza construída por meio de desinformação e crença errada. A maneira de destruir essas fortalezas em sua mente é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Quando eu era um jovem crente, ensinaram-me que era minha responsabilidade levar todos os meus pensamentos em obediência a Cristo. Tentei e lutei com isso durante anos e acabei com mais opressão mental, estresse e culpa do que tinha no início. Ninguém consegue levar todo pensamento que atravessa em sua mente a obedecer perfeitamente a Cristo. Certo dia, Deus abriu meus olhos para ver o que ele estava realmente dizendo nesse versículo. Ele me disse: Filho, mantenha seu foco e pensamento sempre na obediência de Cristo. E essa será uma arma poderosa para destruir as fortalezas do diabo em sua mente. Quando ele disse isso, parecia que luzes haviam sido subitamente acesas em minha mente. Quando ele me disse isso, parecia que luzes haviam sido subitamente acesas em minha cabeça. Se o caminho para destruir fortalezas mentais depende de você ser capaz de capturar perfeitamente todo pensamento que passa por sua mente e torná-lo perfeitamente obediente a Cristo, então essa é uma receita para o fracasso certo. Os ensinamentos legalistas sempre colocam exigências sobre o homem. Os ensinamentos da graça sempre demonstram como a provisão vem de Deus. A lei coloca o foco no que o homem precisa fazer. A graça coloca o foco no que Jesus fez e ainda está fazendo em nossas vidas. Você pode aplicar esse princípio para testar qualquer ensinamento que tenha recebido. Então, o que significa submeter todo pensamento à obediência de Cristo? Vejamos o que a palavra de Deus diz acerca da obediência em Cristo e permitamos que a Bíblia interprete a Bíblia. A palavra nos diz: porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5:9. Aleluia. O que isso significa é que, por meio da desobediência de só homem, Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Mas por meio da obediência a Jesus Cristo, de um só homem, na cruz, todos nós fomos tornados eternamente justos, no momento em que cremos nele. Romanos 5:19. Deus quer que você coloque o foco na obediência de Jesus, não na desobediência de Adão. A obediência de Adão o torna consciente do pecado
e do juízo. Enquanto a obediência de Jesus na cruz o torna consciente do perdão e da justiça. Isso significa que não há obediência da nossa parte? Absolutamente não. Quanto mais você crê em sua justiça, vem a obediência de Jesus, e não de seus próprios esforços, mas você viverá inconscientemente uma vida de obediência. As pessoas dizem que aqueles que pregam a graça não pregam a obediência. O que elas não percebem é que, sob a antiga aliança, a lei, a obediência era a raiz de todas as bênçãos de Deus. Mas sob a nova aliança da graça, primeiramente Deus nos abençoa e a obediência é o fruto. Quanto mais você crê em sua justiça, quanto mais você crê que a sua justiça vem da obediência de Jesus e não dos seus próprios esforços, mais você viverá inconscientemente uma vida de obediência. Nossa obediência hoje sobre a nova aliança começa com escolher que somos feitos justos pela obediência de Cristo Jesus. Não se trata da obediência legalista à lei que muitos estão tentando trazer de volta à igreja. O apóstolo Paulo descreve a nossa obediência como obediência por fé. Romanos 16:26. Crer corretamente no que Jesus fez para nos tornar justos e, quando crermos assim, corretamente, encontramos a sua graça dos motivos e conhecendo o poder para pensarmos e vivermos corretamente. E quando crermos assim corretamente, encontraremos na sua graça nos motivando e concedendo poder para os pensamentos e vivermos corretamente. Todos nós já ouvimos muitas mensagens acerca de viver corretamente. Mas sabe de uma coisa? Ouço pastores lamentando que ainda há pouca vida correta nos bancos da igreja. Minha crença pessoal é que isso não ocorre porque os crentes querem ser ruins. Eles não estão vivendo de maneira como deveriam porque o seu sistema de crença pessoalmente realmente não mudaram. A palavra de Deus nos diz: o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Você pode dizê-lo assim: o justo viverá pela crença correta. Quando você crê corretamente, libera o poder de Deus para viver corretamente. Quando você crê no Evangelho, o verdadeiro Evangelho diz que você é justo por meio da obediência de Jesus Cristo. Romanos 5:19. Você viverá corretamente. Os resultados corretos se seguirão. Meu amigo, no tocante à obediência, certamente houve uma mudança por causa da cruz de Jesus. Sob a antiga aliança da lei, você tinha que obedecer antes de Deus abençoar você. Mas sobre a graça, Deus abençoa primeiro e depois a obediência é o fruto. Quanto mais você crê corretamente que se tornou justo e abençoado por meio da obediência de Cristo, mais você verá o fruto da obediência em sua vida. Uau! Jesus seja louvado por sua maravilhosa graça. O inimigo não joga limpo. O inimigo não joga limpo. O inimigo só pode fazer incursões em sua vida quando lhe mostra com sucesso a sua obediência ou falta dela, para determinar o seu posicionamento com Deus. Ele usará a desinformação para fazer com que você se sinta pobre, podre, sujo e imundo, mesmo que em Cristo você já seja totalmente justo. Não esqueça que o diabo não joga limpo. Ao longo dos anos, percebi que outra estratégia do inimigo envolve semear um mau pensamento em sua mente, em seguida rapidamente se virar para condená-lo, porque aquele mesmo pensamento ele plantou
Ele dirá: que tipo de pessoa suja você é? Como você pode pensar isso? Você é nojento. Ele o acusará, condenará e depreciará e continuará enfatizando as áreas em que você falhou. Mesmo quando você faz uma coisa correta, nunca é suficiente. Se você ler um capítulo da Bíblia, ele lhe mostrará alguém que leu 2 capítulos. Ele é um crítico constante. Se você cometer um erro, ele continuará insistindo em sua desobediência. Se o diabo conseguir ter sucesso em fazer com que você foque em sua desobediência ou na falta dela, em vez de na sua obediência em Cristo Jesus, na obediência de Jesus, ele terá sucesso em todos os seus jogos mentais com você. É por isso que, quando você focar os seus pensamentos na sua desobediência, você será desencorajado e esmagado e oprimido. Então, como você deve reagir quando o pensamento negativo ou até mesmo maligno passar em sua mente? Antes de tudo, você precisa saber que esses pensamentos não representam você. O seu eu verdadeiro é nascido de novo em Cristo Jesus. Um crente da nova criação. Você é um crente da nova criação. Quando os maus pensamentos vierem, concentre-se na sua verdadeira identidade e em quem você realmente é, em Cristo, pensando na cruz. Ponha o seu foco em sua perfeita obediência e em sua obediência no Calvário. A sua obediência no Calvário torna justo, íntegro, favorecido e completo. Isso significa levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Coloque o foco na obediência de Jesus. Scott, o irmão da Flórida, escreveu à minha equipe para compartilhar esse testemunho muito encorajador. Fui nascido e criado na igreja, tendo sido cristão durante toda a minha vida. Todavia, eu me esforçava para seguir a lei, pois assim me foi ensinado, e sempre tive medo de decepcionar Deus. Quanto mais eu tentava ser um bom cristão, mais culpado eu me sentia. Lutava contra a pornografia e visitas a sites adultos 2 vezes por dia. Exceto destruir meu computador. Eu havia tentado tudo para romper com esse hábito, mas sempre perdi a batalha. Como resultado, afastei-me totalmente da igreja, porque eu me sentia culpado e desprezível. Certo dia, minha tia me apresentou o ensinamento do pastor Prince. Sua mensagem não era acerca da lei, mas sim preenchida com um ingrediente que faltava: Jesus Cristo. Tudo que o pastor Prince ensinava ressoava dentro de mim como uma nota musical perfeitamente afinada. Pela graça, meu relacionamento com Jesus Cristo foi transformado, e não mais carrego aquele inimaginável fardo da culpa e vergonha. Em vez disso, eu sinto-me alegre o tempo todo. Também não consigo deixar de contar aos meus amigos como transformou o cristianismo para mim. Como isso transformou o cristianismo para mim. Milagrosamente, desde que o meu foco tem estado em Jesus Cristo, não na minha luta, não olhei qualquer material pornográfico. Hoje, sempre que luto contra a luxúria, mantenho os meus olhos no perdão incondicional de Deus. E sinto alegria em vez de culpa. Jesus me limpou do meu vício e estou maravilhado. Obrigado, pastor Prince, por trazer nova vida e alegria à minha caminhada com o Senhor. Sinto-me transformado, alegre, abençoado e muito mais. Deus seja louvado. Ao ler essa carta, fiquei especialmente emocionado quando Scott compartilhou como o ingrediente que faltava era Jesus Cristo.
Quando começou a crer corretamente em Jesus, quando começou a colocar o foco na obediência de Jesus e não na sua própria desobediência, ele experimentou sua tremenda libertação. Meu amigo, há uma verdadeira batalha pelo domínio da sua mente. Muitas pessoas sucumbem a ela quase imediatamente quando têm pensamentos pecaminosos e então começam a se sentir culpadas e condenadas por terem esses pensamentos pecaminosos. E os pensamentos são os gatilhos para as suas emoções. O inimigo sabe que, se conseguir levar a acreditar nos pensamentos errados de derrota, ansiedade, ganância, inveja e luxúria, ele conseguirá empurrar as suas emoções em direção a sentimentos de culpa, medo e condenação. Quando você sucumbe a essas emoções tóxicas e autodestrutivas, ele consegue envolvê-lo ainda mais e tentá-lo agir segundo os seus pensamentos pecaminosos. Os pensamentos são os gatilhos para suas emoções. Oro para que hoje você seja capaz de ver que, por meio do poder na crença correta, você pode romper vitoriosamente com esse círculo vicioso de derrota. Na próxima vez que você tiver pensamentos negativos, pare e olhe para a obediência de Cristo. Veja a cruz, veja Jesus, veja-o lavando a sua mente com o seu precioso sangue. Amado, sua nova identidade de justo está em Cristo Jesus. E, com Ele, é assim que você é.